Pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, dando continuidade aqui na nossa disciplina de cálculo, teremos mais uma aula virtual, certo? Lembrando que já fechamos a unidade 1, né, com conteúdo de funções, e agora estamos entrando nos limites, que é a primeira seção da unidade 2, certo? Ok, como eu disse, hoje será mais uma aula virtual, né? Hoje é a quarta aula. Lembrando que nós tivemos as duas primeiras aulas de forma presencial e essa terceira e quarta, que é a de hoje, está sendo de forma virtual. Até o momento não sei se nossa prova vai ser mantida para o dia 20, mas a priori está mantida essas datas que a gente já sabe, né? Certo. Como eu havia falado no começo da apresentação, a gente encerrou a unidade 1 mostrando um exemplo de algumas funções, né? E até agora isso foi um pré-cálculo. A gente não entrou no cálculo propriamente dito. Bom, o cálculo nasceu, pessoal, esse conceito de cálculo que a gente conhece hoje, surgiu na Europa, né, no século XVIII e XIX. E aí introduzindo com os conceitos de limite e derivada, né? E esse desenvolvimento começou com Newton e Leibniz, que foram cientistas que propiciaram na época essas principais noções de taxa de variação instantânea, como ocorre hoje nos conceitos de velocidade e aceleração que a gente conhece, por exemplo, né? E aí esse conceito, esse método de cálculo, ele influenciou, né, os métodos computacionais que a gente conhece hoje e foram desenvolvidos a partir desses conhecimentos de limites, desses conceitos de limites, né? E aí no começo dessa unidade 2 a gente vai ver, né, esses conceitos e definições de limites. E na parte final a gente vai ver um pouquinho de derivada, certo? A competência a ser desenvolvida será conhecer os fundamentos do cálculo, necessários à formação profissional da nossa área de exatas, né? E o objetivo que a gente tem é de conhecer e aplicar esses conceitos de limite na descrição de fenômenos e situações, e de conhecer o conceito também de derivada e as regras de derivada, né, com funções diversas, seja polinomiais, exponenciais, logarítmicos. E conhecer também as regras do produto e do quociente, assim como ordem de derivada de ordem superior. Então, esses são os objetivos da nossa disciplina. Bom, vamos imaginar a seguinte função: 2x mais x menos 3 sobre x menos 1. Certo. Vamos agora fazer uma substituição de x. Vamos supor que x for zero. Bom, se essa função x for zero, vocês podem observar que se a gente zerar aqui os valores de x, a gente vai ver que a função vai ficar menos 3 sobre menos 1. Ou seja, menos 3 sobre menos 1 igual a 3. Certo? Se a gente substituir essa função por 1, a função vai ficar 0 sobre 0, ou seja, vai ficar indeterminada. Tá, então 1 não posso. Então vamos substituir por números menores que 1. Por exemplo, 0,5. Bom, se eu substituir aqui por 0,5, vocês podem fazer na calculadora ou manualmente, vocês vão ver que vai dar igual a 4. E assim sucessivamente, vou atribuindo os valores para x e vou tendo os valores de f de x. E eu vou fazer também para valores acima de 1, né? Já que 1 não existe essa função. Bom, se você substituir aqui o x por 2, você vai ter 2 ao quadrado, vai ser 4 vezes 2, 8, mais 2,
dá 10, menos 3, que dá 7. 2 menos 1 vai dar 1. Então, ou seja, aqui em cima vai dar 7 e embaixo vai dar 1. Ou seja, o f de x vai ser igual a 7. E aí eu vou atribuir valores para números maiores entre 1 e 2. E aí eu vou encontrar esses f de x aqui. Certo? Ok. Bom, se a gente simplificar essa função, ou seja, se vocês observarem a função de cima, né, essa parte do numerador, a gente pode reduzir ela. E aí eu queria até que vocês dessem uma revisada nesse conteúdo de divisões de polinômio, certo? E aí se eu dividir esse polinômio do numerador por x menos 1, eu vou simplificar e vou ficar com 2x mais 3 vezes x menos 1. Ora, se você não está entendendo, multiplique aqui 2x vezes x, 2x vezes menos 1, 3 vezes x e 3 vezes menos 1. Se você multiplicar isso, você vai ter 2x ao quadrado menos 2x mais 3x, ou seja, menos 2x mais 3x vai dar x. E menos 3. 3 vezes menos 1 dá menos 3. Ou seja, eu tive aqui a função de cima, eu simplifiquei. Bom, se eu simplifiquei essa função, vocês concordam que eu posso cortar aqui? X menos 1, porque é um produto, certo? Bom, e aí a gente fica com essa função, x mais 3. Mas lembrando que essa função x mais 3, ela não é definida para x igual a 1. Porque se x for igual a 1, essa função não existe. Porque aqui em cima vai dar 0 sobre 0. Substituir aqui por 1. Certo? Ok. Vamos plotar um gráfico dessa função. Bom, se a gente plotar o gráfico dessa função, a gente vai ter que 2x mais 3, mas esse 2x mais 3 não vai existir para quando x for igual a 1. Certo? Então, o conceito de limite, ele vai entrar aí, certo? Porque até agora, no nosso pré-cálculo, a gente usava funções, descobria o seu domínio, descobria onde a função cruzava o eixo x e y, mas a gente não tinha funções ainda onde tinha pontos indefinidos. E o limite, ele veio para isso. Se você observar essa função, ela vai existir para infinitos números. Ela só vai não existir para um ponto, que é quando o x é igual a 1. Mas se o x for igual a 1,0001, esse x vai existir, como aqui no exemplo. Se esse x for 0,09999, esse f de x vai também estar perto de 5. Ou seja, o limite da função, quando x tende a 1, a função vai tender ao número 5. Então é esse mais ou menos o conceito de limite que eu queria que vocês entendessem. Não é que a função vai existir quando x é igual a 1. A função não vai existir. Mas o limite dessa função, para quando x tender a 1, aí sim vai existir e ele vai ser igual a 5. Certo? Vamos lá. Bom, então essa definição formal de limites, a gente define limite como uma função f, quando x tende a c, ele é representado por essa notação, né? Essa notação aqui. É o limite de uma função f de x quando x tende a c. Então, a f de x ela pode ser tão próxima desse resultado L como quisermos. Sempre vai existir um c próximo de x que satisfaça essa condição. Só que esse x, lembrando, ele é diferente de c. Certo? Então, como o exemplo anterior, vocês podem pensar, esse limite não existe para aquele ponto específico x igual a 1.
Mas se eu usar incrementos muito pequenos, a gente chama de épsilons e deltas, um epsilon muito pequeno, eu vou ter uma imagem correspondente, certo? Eu só não vou ter para aquele ponto específico. No caso da questão anterior, certo? Então vamos lá. Vamos ver agora o conceito de limites laterais. Bom, dizemos que o limite esquerdo de uma função f, quando x tende a a, ou o limite de f, quando x tende a pela esquerda, é igual a L se pudermos tornar os valores de f de x arbitrariamente próximos de L, ou seja, tomando x suficiente próximo de A e x menor do que A. Essa é a notação, ou seja, é o limite de f de x quando x tende a A pela esquerda, ou seja, valores de A negativos. E aí a gente também tem um limite pelo lado direito. E é representado dessa forma. É o limite de f de x quando x tende a A pela direita, ou seja, valores de A positivos. E aí existe uma condição para a função existir. Essa função f de x, ela só existe se o limite de A pela esquerda e o limite de A pela direita existirem. Certo? Esse é um teorema fundamental do limite. Ou seja, o f de x igual a L, x tendendo a A, se o limite de x tendendo a A pela esquerda é igual ao limite de x tendendo a A pela direita. Vamos observar a seguinte função. Uma função g de x, certo? Definido por módulo de x, se x for diferente de zero, e 2 se x for igual a zero. Vou dar um tempinho para vocês fazem um vídeo e tentem fazer o gráfico dessa função. Certo? O gráfico dessa função ele é da seguinte forma. Ora, se eu tenho valores de x aqui positivos, se x for igual a 1, f de x vai ser igual a 1. Porque ela está definida dessa forma. Se x for igual a 2, f de x vai ser igual a 2. Certo? Se x é menos 1, ou seja, x é menos 1, o módulo de menos 1 é 1. Então, x igual a 1. E assim sucessivamente. Bom, então, quando o x for 2, certo? Aliás, quando o x for 2, aliás, o f de x é 2 quando o x for 0. Ou seja, aqui no ponto 0, esse ponto aqui, quando o x for 0, o f de x vai ser igual a 2. Pronto. Essa função é determinada da seguinte forma. Agora, vamos pensar aqui numa função dessa seguinte forma, definida por essas três parcelas. Bom, essa função ela é x mais 5 se o x for menor que 3. Ela é raiz de 9 menos x ao quadrado, x estiver entre 3 e menos 3. E ela é 3 menos x se o x for menor que 3. Certo? Aliás, se o x for maior que 3. Se a gente for fazer o gráfico dessa função, novamente pausa o vídeo e depois você continua. Vai ser um gráfico mais ou menos dessa forma. Certo? Ora, desse lado esquerdo, né? Quando x for menor do que menos 3, ela é igual a x mais 5. Ou seja, se o x for menos 3, ela fica próxima aqui de 2, mas ela não é 2 porque ela é menor do que menos 3, né? E aí ela é uma reta. Se o x for maior que 3, eu vou ter aqui esse lado direito, ela vai ser definida como x menos 3. Ou seja, se x for próximo de 3, ela vai ser próxima aqui de 0. Ok. E aí continua. E aqui no meio eu tenho uma função que o gráfico dela é de forma circular, né? E aí vocês tiverem dúvidas, vocês pesquisem também sobre como plotar essa função. Tá.
Agora imagine a seguinte situação, né? Eu defini os limites laterais. Aqui no exemplo 1, se vocês observarem, o limite dessa função g de x, quando o x tende a zero pela esquerda, ele vai ser igual a quanto? Ora, quando ele está tendendo a zero pela esquerda, o f de x tende a quanto? Bom, ele tende a ser zero. Quando o limite de f de x, sendo que x vai tender a zero pela direita, ou seja, zero positivo, né? O f de x vai ser quanto? Ora, o f de x também vai tender a zero. E aí eu pergunto para vocês, o limite dessa função g de x, quando x tende a zero, é igual a quanto? Será igual a zero. E o limite existe, porque o limite do lado esquerdo é igual ao limite do lado direito. Quando a tende a x, a zero pela esquerda e pela direita são iguais. Já aqui no caso 2, quando x tende a menos 3 pela esquerda, o limite tende a ser quanto? Bom, ele tende a ser 2. Ó, é só a gente olhar para essa primeira definição. Quando o x aqui tende a menos 3, a função tende a ser 2, certo? Agora, quando a função tende a menos 3 pela direita, o f de x tende a ser quanto? Bom, se eu aplicar aqui menos 3, eu vou ficar menos 3 ao quadrado, vai dar 9. 9 menos 9, 0. Raiz de 0, 0. Ou seja, quando o x tender a menos 3 pela direita, o f de x vai tender a 0. E aí eu pergunto para vocês, existe o limite da função f de x quando o x tende a menos 3? Não, né, pessoal? Por quê? Ora, vou aqui pela regra dos limites laterais. Se quando o x tende a menos 3 pela esquerda, ele tende a ser 2. Mas quando o x tende pela direita, x tende a menos 3 pela direita, ele tende a ser 0. Ou seja, não existe um limite da função quando o x tende a menos 3. Foi claro, pessoal? Ou seja, se eu fosse escrever a resposta que eu dei no item anterior, seria da seguinte forma. O limite de g, quando x tende a 0 pela esquerda, é igual a 0. E quando o limite de g de x, quando x tende a 0 pela direita, é igual a 0. Já no caso 2, o limite de f de x é x mais 5, quando o x tende a menos 3 pela esquerda. Defini aqui. Mas quando o x tende a menos 3 pela direita, que é pela esquerda, né? Quando o x tende a menos 3 pela direita, o f de x, o limite de f de x, ele tende a ser 0. Ou seja, essa função, a segunda função, f de x, ela não existe limite quando o x tende a menos 3 para essa função. Certo? Bom, no livro a gente tem algumas propriedades, né? Destaquei aí para vocês, e aí por vídeo ficar tão longo eu não vou ter nem como demonstrar cada propriedade dessa. Então eu recomendo que vocês pesquisem caso vocês tenham curiosidade das demonstrações dessas propriedades. Façam os exercícios do Valer a Pena do nosso livro.
São 7 questões e das páginas 76 a 78, certo? Além disso, eu vou passar nos próximos dias uma lista de exercícios dessa segunda unidade, certo? Bons estudos a todos. Qualquer coisa, mandem um e-mail para mim ou um zap. Estou aqui à disposição de vocês. Um abraço.